Oi pessoal, dando sequência na questão investimento, finanças, nosso bolso, cada um chama do jeito que quiser. De ontem para hoje eu recebi algumas perguntas, alguns questionamentos, e eu tenho recebido algumas perguntas e questionamentos e algumas falas sobre isso que eu vou falar, que é basicamente segmento de investimento, melhor dizendo, áreas de atuação das empresas na bolsa. Por que isso? Essa pergunta tem vindo, ou essa colocação tem vindo muito de pessoas que falam assim, tá bom, se eu vou arriscar alguma coisa, ou se eu realmente me dispuser a entrar na bolsa, como é que eu entro na bolsa? Qual ação comprar? Basicamente essa é a pergunta aí que eu recebi pelo menos umas duas dúzias dela, lá talvez até umas 30 colocações semelhantes a isso. O que eu posso dizer? Primeiro que indicar uma ação não é uma coisa que eu, em princípio, pretenda fazer. Eu preferia falar da área de atuação das empresas. Por que isso? Porque se você vai partir para o investimento direto, quer dizer, você vai ser o comprador das suas ações, o que eu acho que é muito interessante, que vale a pena e que deve ser por aí. Melhor fazer isso do que ir em fundo, se você tiver um pouco de interesse e tiver um mínimo de dedicação. Esse mínimo é mínimo mesmo, tá, gente? Não é nada absoluto, não. Nada mais fácil para você conseguir esse mínimo de dedicação que você vá para uma área com a qual você tenha identificação. Por exemplo, se a pessoa ela é, sei lá, da área de educação, pode ser que ela já tenha o hábito de ler e se informar sobre o segmento de educação de uma maneira geral. E aí, talvez valha a pena para ela fazer investimento em ações de empresas que atuam na área de educação, percebeu? Isso é mais fácil do que, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum tipo de afinidade com essa área, falar, eu vou investir na área de educação, mas não tem sequer o hábito ou o interesse mínimo em se informar sobre essa área. Se você já tem esse interesse, aí vá pela sua área, quer dizer, nós podemos estar falando, por exemplo, de siderurgia e mineração. Isso é uma área. Nós podemos estar falando, por exemplo, de, sei lá, comércio varejista, é outra área. Nós podemos estar falando de educação, outra área. Nós podemos estar falando de saúde, outra área. Enfim, nós podemos estar... E eu costumo dividir as coisas ainda numa área ou num setor diferente, que é o seguinte, tudo que é ligado ao governo eu chamo de governo. Vou explicar agora por quê. Eu nunca faço investimento continuado em ações de empresas cujo controle acionário é do governo. Vou repetir, eu nunca faço investimento continuado em ações de empresas cujo controle acionário é do governo. Por quê? Porque o governo, independente de qual seja, ele está sempre sujeito às intempéries. Então, quando você opta por investir em ações do governo, você está aceitando dois tipos de interferência. A interferência mercadológica, que por si só já é o que afasta um monte de gente. 2, a interferência governamental. Então, se nós pegarmos na história recente do país, por exemplo, nós vimos que as ações da Petrobras, no governo petista, no governo dos Petralha, despencou. Ela chegou a R$ 8, R$ 7, R$ 6, um número assim, eu não acompanho as ações dela exatamente porque eu executo o segmento do governo. Para uma coisa que, por uma razão única e exclusivamente de interferência e má gestão governamental, que está presente permanentemente. No caso da Petrobras, some-se a isso o seguinte, qual é a característica principal da Petrobras em relação às outras empresas produtoras de petróleo? Pensa aí, qual é a característica principal da Petrobras em relação às outras empresas de prospecção de petróleo? Vou dizer, o nosso grande expertise, nossa grande habilidade é prospecção de petróleo em águas profundas, tá? Pegou? É isso aí. Pois muito bem, você imagina o seguinte, se já não é fácil você conseguir manter as coisas certas lá no deserto, que tem uma outra tempestade, um negócio assim, imagina embaixo d'água, que você não tem nem condição de sobreviver a não ser com equipamento. Então você, ao optar por ações da Petrobras, você está optando por um risco maior do que as demais empresas de petróleo.
você está optando por um risco a mais, porque tem a interferência governamental. E você está sabendo que existe ainda mais um risco, que é o quê? O risco de mercado, que todo mundo está sujeito a ele. Perceberam? Então, toda vez que você optar por uma ação de governo, você necessariamente optou por mais um item de risco. Por isso, eu não indico para investimentos continuados esse tipo de ação. Tá bom, gente? Por outro lado, amanhã eu vou falar, amanhã é mentira, eu vou falar na próxima vez que eu falar, que vai ser na segunda-feira, sobre isso, tá? Aí eu vou falar segmentos que são de maior garantia de retorno, tá bom? Fui!